Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. E nesta 10ª meditação que fazemos a partir do livro dos Salmos, nós queremos refletir o tema Asas para fugir do mal. Essa meditação se dá a partir dos versículos 6 a 8 do Salmo 55, que vai nos dizer: Temor e tremor me invadem, e o espanto me envolve. Então digo: se eu tivesse asas como a pomba, para voar em busca de descanso, fugiria para longe. Todos nós já tivemos momentos em que a fuga de determinadas situações, de determinadas fases difíceis da nossa vida, pareciam o caminho mais correto, o caminho mais fácil para nós adotarmos. Hoje nós vemos crescer cada vez mais, e sobretudo depois da pandemia, os altos índices de pessoas que cometem suicídio. Porque o suicídio nada mais é do que uma tentativa de matar um problema, de matar uma dificuldade. A pessoa que comete suicídio, ela não quer matar a sua vida, ela não quer morrer, mas ela quer acabar com um problema que está enfrentando. Então não deixa de ser também uma forma mais grave de fuga. Então nós nos colocamos diante sempre na nossa vida de pequenas ou grandes fugas, isso é inevitável. Em algumas situações, fugir de determinadas situações é algo bom. E é isso que nós vamos refletir no dia de hoje. A fuga do mal. Então nós dizemos como tema, asas para fugir do mal. Porém, existem outras fugas que são ruins. Por isso, eu gostaria também de, nas próximas semanas, tratarmos um pouquinho ainda destas outras fugas que nós podemos cometer. Mas hoje vamos nos deter a essas fugas que decorrem da tentativa de se livrar de algum mal. É algo muito santo na nossa vida nós fugirmos de tudo aquilo que nos faz mal, de tudo aquilo que muitas vezes prejudica os outros, de tudo aquilo que nos afasta de Deus, de tudo aquilo que ofende a Deus. É muito santo, é muito louvável este tipo de fuga. E hoje nós vamos pensar exatamente como eu disse, em 3 tipos de fuga que são muito boas. São excelentes se nós formos praticantes dessas fugas. A primeira delas é fugir das ocasiões de pecado. E quando nós meditamos sobre este tema, imediatamente nos vem à mente o exemplo de São Pedro. Fugir das ocasiões de pecado é exatamente o que São Pedro, o primeiro Papa, o apóstolo escolhido por Cristo para conduzir o primeiro grupo dos apóstolos e depois conduzir a sua igreja. Pedro estava no pátio onde Jesus estava preso, acorrentado e pronto
para iniciar o seu processo condenatório. Foi louvável o grande esforço que Pedro fez para conseguir estar ali dentro daquele pátio e acompanhar passo a passo a condenação de Jesus, a situação de Jesus. Ele queria acompanhar de perto o que Jesus estava passando. Isso foi muito louvável. Porém, Pedro se esqueceu da sua fraqueza. E ele não foi forte o suficiente para lutar contra essa fraqueza que ele possuía. Algumas horas antes, na última ceia, Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me trair, você vai me negar. E Pedro disse: o que é isso, Senhor? Imagina que eu vou te negar, eu irei com o Senhor até as últimas consequências. E a gente sabe que não foi isso que aconteceu. No primeiro percalço, uma empregada da casa do sumo sacerdote o vê, pergunta se ele estava com Cristo Galileu, e ele vai dizer que não. Ele vai dizer que estava sendo confundido, que não era ele. E assim aconteceu outras 2 vezes, porque depois de cometer o primeiro erro, a primeira falta, ele foi incapaz de lutar contra aquilo, de tentar vencer aquela situação. E ele foi caindo, e ele foi negando a Cristo, até que o galo cantou as 3 vezes. Depois o Evangelho vai nos dizer que Pedro saiu arrasado, saiu triste, porque toda vez que nós caímos num pecado recorrente, como foi o caso de São Pedro, nós ficamos tristes, nós ficamos abalados. É esse o sentimento que o pecado nos traz. Esse sentimento de tristeza, esse sentimento de impotência diante do mal. E a gente vai percebendo, portanto, que esse acontecido na vida de São Pedro, ele também acontece com todos nós, em graus diferentes em momentos diferentes da nossa vida. A gente é capaz de fraquejar mais ou menos diante do mal. E por que a gente fraqueja diante do mal? Por um motivo muito simples. A gente, na maioria das vezes, não tem a coragem de fugir do mal. Parece estranho isso, ter coragem de fugir. Parecem que são sentimentos, que são situações diferentes. Coragem e fuga. Mas nós vemos exatamente que não. E assim vão nos dizer vários santos. Eu trouxe aqui para vocês 3 pensamentos de santos muito conhecidos do nosso tempo. Um deles, o primeiro pensamento, é de Santa Teresinha, em seus manuscritos. Ela vai dizer: o último recurso que tenho para não ser vencida nos combates da vida é fugir. A minha última tábua de salvação é a fuga. São Felipe Neri vai dizer: na guerra contra o pecado, na guerra contra a sensualidade, vencem os covardes. Ou seja, vencem aqueles que fogem das ocasiões de pecado, da ocasião de praticar o mal. E São José Maria, no livro Caminho, também vai nos dizer, no número 132, não tenhas a covardia de ser valente. Foge. Quantas e quantas vezes a gente cai no mesmo erro, no mesmo pecado, porque a gente não segue esse conselho dos santos. A gente difama e calunia o próximo, porque a gente não tem coragem de sair daquele grupo de WhatsApp que só serve para fazer fofoca e falar mal dos outros. A gente não larga a nossa mesa de bar, a gente não larga a nossa balada, que sempre nos leva a cair no pecado contra a castidade, nos leva a cair na infidelidade conjugal.
porque nós não temos coragem. A gente não damos um basta nas mensagens, muitas vezes, que nós recebemos, com comentários que não são tão produtivos, ou, de repente, aquelas mensagens de pornografia, de internet. Nós não deletamos, nós não fugimos desse vício. Ou ainda, talvez esse seja o que mais ainda todos nós caímos, a gente muitas vezes, diante de uma situação de briga, de uma situação constrangedora, a gente nunca consegue segurar a nossa língua. A gente acaba muitas vezes tentando apagar o incêndio com gasolina. Isso é muito comum. A gente não consegue perceber o momento, de repente, de ficarmos calados, de não falarmos nada além daquilo que é necessário. A gente acaba piorando a situação ao invés de ajudar. Então, são várias situações do nosso dia a dia, da nossa vida, que nos fazem desejar a situação de pecado, desejar o mal. E depois isso nos traz consequências terríveis, como trouxe ao apóstolo Pedro. A segunda fuga, o segundo caminho que nós devemos tomar de fuga é exatamente fugir da tentação das desculpas. Os pretextos, as desculpas, elas são uma das maiores fraquezas que nós temos diante do fortalecimento do nosso caráter. Se nós desejamos fortalecer o nosso caráter, a gente deve evitar pretextos e desculpas, e também prejudicam gravemente a nossa vida espiritual. Mais uma vez, caminho número 21 vai nos dizer: pretextos nunca te faltarão para deixares de cumprir os teus deveres. Que fartura de razões, sem razão. Não pares a considerá-las, repele-as e cumpre a tua obrigação. Lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 14, nós vamos encontrar um relato de Cristo, uma narrativa de Cristo, que nos serve perfeitamente e pode ser chamada como a parábola dos pretextos. Lá no capítulo 14 vai falar de um homem que organizou uma festa. Essa festa e esse homem é o símbolo de Deus, o homem é símbolo de Deus, a festa é símbolo do reino de Deus. E ele mandou seus empregados convidarem várias pessoas, vários amigos. E eles começaram a inventar desculpas para não participar dessa festa. Um deles disse: eu comprei um terreno e eu preciso ir lá ver esse terreno que eu comprei. O outro vai dizer: eu acabei de casar e por isso eu não posso ir. O outro vai dizer: eu comprei 5 juntas de bois, então eu preciso ir lá ver como é que estão esses bois, experimentá-los, então eu não posso ir na festa. No final das contas, aquele anfitrião, ele vai ficar indignado com a negativa dos seus convidados em participar da festa, e essa festa que é símbolo da nossa união com Deus, e ele vai excluir todo mundo dessa participação. E aí nos diz lá o finalzinho da parábola: eu vos digo que nenhum daqueles que havia sido convidado provará o meu jantar. Será que com certa frequência, ou de repente sempre, a gente não age igual esses convidados, igual a estes que vão negando, vão inventando desculpas, vão inventando pretextos e deixam de participar das situações? Olha só como é muito fácil. Deus nos pede que a gente tenha sempre um encontro pessoal com Ele, seja através de uma vida de oração, seja através da participação na mesa da palavra e na Eucaristia, a Santa Missa, como nós vamos
participar daqui a pouco, e vez ou outra a gente arranja um pretexto, a gente arranja uma desculpa para não fazer. Eu não vou rezar agora porque eu estou muito cansado. Deus vai entender que eu estou muito cansado. Deus vai entender que eu não tive um dia bom. E nós vamos criando situações, nós vamos criando desculpas para não nos aproximarmos de Deus. Ou a gente vai criando desculpas para não fazer o nosso trabalho de forma melhor, de forma mais eficiente. Nós vamos criando desculpas para não ajudar o nosso próximo, para não socorrer aqueles que mais precisam. Quantas vezes a gente é abordado por alguém pedindo uma ajuda e nós negamos, nós arranjamos desculpas. É um cachaceiro, é um sem vergonha, vá trabalhar. A gente vai arranjando desculpas para não socorrer, para não ajudar o próximo. Ou também a gente arranja desculpas para não fazer sacrifícios pela nossa família, pelo bem da nossa família. Ou a gente arranja desculpas para não levar a sério os momentos de formação, a vida cristã. E daqui a pouco eu quero terminar falando sobre esse aspecto. Nós vamos nos vestindo de máscaras de razão, vamos dando pretextos. Eu tenho razão em não fazer isso, eu tenho razão em não fazer aquilo, mas na verdade essas máscaras não passam de uma bela cara de pau nossa diante daquilo que nos é pedido por Deus. Por isso nos faltam asas, nosso tema é asas para fugir do mal, nos faltam asas de coragem e de responsabilidade para fugirmos das desculpas, dos pretextos. E para a gente terminar, o terceiro ponto é o fugir da autossuficiência, da ignorância. E eu quero contar uma historinha. Talvez muitos de vocês já devem ter ouvido esta fábula, essa história. Ela é muito antiga, desde a minha infância eu sempre escutava essa historinha, escutei várias vezes, de vários modos, de forma breve. Esse conto, essa história, ela fala de um rei. E esse rei, ele era extremamente vaidoso. E ele gostava de andar bem vestido. Ele gostava de usar os melhores tecidos, as melhores roupas. Ele procurava os melhores alfaiates. Ele procurava os melhores tecidos importados de diversos lugares do mundo. Então era um rei muito vaidoso. Ele gostava muito de andar bem vestido. E ele gastava quantias vultuosas, grandiosas de dinheiro, montantes enormes de dinheiro para sempre estar bem vestido. E dois aproveitadores, sabendo da fama desse rei que se espalhava por diversos reinados, por diversas cidades, eles procuram aquele rei e fazem a proposta a ele de oferecer a melhor roupa já vista antes. Eles diziam que aquela roupa, ela só poderia ser vista por pessoas inteligentes. Então o rei, adquirindo aquela roupa, fazendo aquela roupa, ele descobriria todos os ignorantes do seu reinado, todas aquelas pessoas sem capacidade do seu reinado. Ele fica empolgadíssimo com aquilo e paga um enorme valor por aquela roupa. E ele começa a ficar sem coragem de supervisionar o trabalho daqueles homens daqueles alfaiates que estão fazendo a nova roupa que só os inteligentes podem ver. Porque ele tinha medo de ir lá, olhar a confecção da roupa e não ver a roupa que ele mesmo tinha encomendado. E todos descobririam que ele não tinha capacidade para ser um bom rei. Então ele pede que os seus empregados, que os seus ministros se dirijam até o lugar da alfaiataria e vejam a roupa. E os empregados, sabendo da situação, também não viam a roupa, mas diziam que ela estava ficando ótima. E aí chegou o momento de entregar ao rei
aquela roupa que ele havia encomendado. O rei se despiu das suas vestes, ficou nu diante do espelho, então ele vestiu aquela roupa nova que só os inteligentes podiam ver. Ele não via nada, mas diante do espelho ele se admirava, ele se olhava e ele dizia: ficou ótimo, como eu estou bem vestido. O pessoal do seu cortejo ali fingia estar pegando a ponta da cauda para ela não arrastar no chão. Então o rei foi fazer um desfile na cidade para descobrir quem eram os inteligentes. Ele chamou todo mundo, ele chamou os seus ministros, e os ministros admiraram a roupa. Ele chamou o bispo da cidade, e o bispo admirou a roupa. Nem o rei Salomão se vestiu tão bem quanto o Senhor, majestade. E assim ele foi chamando as pessoas e todos admiravam aquela roupa que só os inteligentes podiam ver. E iniciou-se o cortejo pela cidade, e todos iam admirando a roupa. Até que num determinado momento, uma criança inocente gritou lá no meio: o rei está nu. E todo mundo começou aquele buchicho: o rei está nu, o rei está nu. O rei sabia que estava, porque ele também não conseguia ver a roupa. Mas ele disse assim: não, o desfile precisa continuar. E ele continuou ali a sua caminhada. Muitas vezes, a moral da história é essa: na nossa vida de fé, nós caminhamos nus, fingindo que estamos vestidos. A gente não consegue fugir da nossa prepotência de achar que nós sabemos tudo em matéria de fé e em outras questões da nossa vida também. Nós andamos com toda a pompa como aquele rei, sabendo que nós não temos conhecimento de nada, que nós não sabemos de nada. É urgente que a gente fuja dessa ignorância trazida pela nossa prepotência. É urgente que a gente busque se formar, se atualizar da nossa fé. É urgente que a gente deixe de lado aquela roupinha que nós adquirimos lá na catequese da nossa primeira comunhão e que a gente busque se formar mais, conhecer mais sobre a fé, senão nós vamos continuar diante da nossa sociedade caindo em conversas fiadas. Quanta conversa fiada tem nas mídias, nas redes sociais, em tantos lugares sobre a nossa fé. E a gente vai ouvindo aquelas bobagens: o Papa vai renunciar porque ele convocou um consistório, porque ele vai renunciar. E a gente pega aquilo como se fosse verdade. O Papa é a favor disso, o Papa é a favor daquilo. A igreja é isso, a igreja é aquilo. E a gente vai pegando aquilo como se fosse verdade. Por quê? Porque a gente finge estar revestido de fé. A gente finge estar revestido de conhecimento religioso. Então é muito importante que a gente busque a verdade, que a gente busque fortalecer a nossa crença na verdade, porque é ela que nos sustenta na nossa caminhada. Se nós buscamos falsas verdades, falsos conhecimentos, a gente nunca vai estar verdadeiramente revestido da fé e andaremos nus como aquele rei prepotente e orgulhoso. Peçamos, portanto, antes de iniciarmos esta Santa Missa, a graça de fugirmos das situações que nos levam ao mal, de termos asas para ir longe do pecado, para ir longe das desculpas, para ir longe da prepotência da fé. E indo longe dessas situações, nós estaremos com certeza mais próximos de Deus. Vamos cantar, preparando o nosso coração para esta celebração. Vamos pedir que através deste canto, Deus nos faça mais próximos a Ele e mais distantes de toda a situação de pecado. Só em Deus o repouso encontrei, só em Deus achei
rocha firme, amor, Ele é meu grande amigo.